Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. O tema hoje é direito do consumidor. Depois da operação que nós acompanhamos e mostramos aqui com relação à cobrança extra de segurados de plano de saúde, muitas foram as perguntas e as demandas que nos chegaram de telespectadores e consumidores que ficaram questionando alternativas e caminhos para evitar esse tipo de cobrança e também os caminhos que os levariam a tentar também um ressarcimento eventual no caso de um pagamento indevido como esse que foi constatado em operação policial realizada aqui em Cachoeira do Sul e também no município de Bagé, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com um especialista, advogado Dori Bucol, que está conosco aqui, então, para tentar nos orientar nesse sentido e trazer para o nosso telespectador alguns pontos sobre como se proteger de práticas que sejam abusivas e que não sejam permitidas, inclusive, pela lei, como a gente já mostrou aqui, e também de que forma evitar que esse tipo de prática se consolide ou buscar mais tarde algum ressarcimento, se for o caso de ter sido lesado numa situação como essa. Boa tarde, advogado, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, volto a repetir para você, do jeito que você explica, tá ótimo, não preciso nem estar eu aqui, mas estou à sua disposição. Gentileza sua. Na verdade, a gente quer aproveitar todo o seu conhecimento, a sua expertise, para ajudar os nossos telespectadores que nos demandaram, depois dessa situação que eu lhe relatei, sobre a cobrança a conveniados médicos. Existe uma prática aí que já vem se consolidando há algum tempo, em alguns casos, pessoas que têm convênio médico e que são cobradas para além daquilo que é previsto. Tem algumas cobranças que são previstas já no plano de saúde, as coparticipações em exames, em consultas, alguns acertos que são feitos já na hora da assinatura do contrato. Mas na hora da prestação de serviço, alguns profissionais cobram um valor extra que não está previsto no contrato. Como a gente deve proceder nessas circunstâncias? Tem algum caminho que a gente possa produzir uma prova para nos resguardar dessa situação? Tem algum caminho também para denunciar esse tipo de prática? Vamos tentar dar uma aula para quem está em casa para se resguardar dessa prática abusiva. Isso mesmo, tem sim, tem vários caminhos. O primeiro ponto, se for junto a essa situação, já é não ir sozinho, nunca. Por quê? Porque a pessoa que estará acompanhando, se é pai, se é mãe, se é mulher, se é esposo, ele estará ali como uma testemunha de algo que está sendo proposto, solicitado e que não vem a fazer parte do combinado. Então não tem previsão em contrato. Isso aí é o chamado por fora. Infelizmente é uma situação que ocorre no país inteiro. Os médicos alegam, né, médicos, dentistas e todos os outros profissionais, que não tem a cobertura suficiente no caráter financeiro, porque o plano está pagando uma porcentagem bem menor. Em compensação, é a pessoa do médico, a pessoa do dentista, do odontólogo, que deve tomar as providências junto ao plano. Então, se ele está insatisfeito, ele sai. O que nós não podemos permitir, nem a lei permite, e aí tem diversas abordagens, a gente fala durante o transcorrer, é que se faça algo que não tem previsão legal. Então, isso não pode ser feito. Estando acompanhado, essa pessoa serve de testemunha. O senhor está solicitando esse valor, o senhor vai me dar recibo, o senhor vai me dar nota fiscal, o senhor tem algum comprovante sobre isso aí, sobre essa questão? Não, isso eu não posso dar. Já entra em vigor, então, nesse caso, uma lei federal, que é a Lei da Sonegação Tributária, a Lei Federal 8137. Então, essa lei já é a lei do imposto de renda, que, aliás, é aquela situação que você tem que apresentar todos os recibos, né, da área da saúde, da área odontológica, para você ter um abatimento, se for o caso, no pagamento. Não tendo isso e você desembolsou, pode até complicar para você mesmo, consumidor, que desembolsou, gastou talvez um valor alto, no quê? Não, fui atendido, mas cadê o documento? Daqui a pouco você ainda, além de pagar algo indevido, você ainda vai pagar uma multa por algo que você não tem comprovação, que nem era, na sua cabeça passou que era ilegal, porque você estava de boa fé. Então, aqui já tem duas dicas importantes. A primeira, sempre contar com o acompanhamento de alguém numa consulta médica, que eventualmente você possa ser abordado pelo médico no pedido de um pagamento do por fora, que inclusive foi o nome da operação desencadeada aqui no Rio Grande do Sul, e o outro, sempre exigir o recibo, né, de qualquer pagamento que seja feito, inclusive do pagamento das coparticipações, né, advogado? Exatamente.
Tudo que você desembolsar tem previsão legal para depois você ser ou reembolsado ou ressarcido, mas se caso você faça um gasto, depende do gasto, às vezes são gastos altíssimos que as pessoas solicitam. E a pessoa tem aquele chamado equilíbrio financeiro, ou aquela rotina financeira. Daqui a pouco dá um pico. E aí a Receita chama atenção. O que aconteceu? Você, daqui a pouco, na sua declaração, apresenta um vazio, uma forma de uma saída, que é uma não, né, comprovada, e você vai prestar conta de um negócio que você fez. Vai ficar até pior, porque vai talvez até pensar que você está sonegando, quando você nem pensou nisso. Cuidado, tendo uma situação dessa, não tendo recibo, recomendação, não faça, procure outro profissional. Não, só tem esse. Aí, se só tem esse, os caminhos são os caminhos mais duros. Você tem que fazer contato com o plano de saúde, você tem que fazer contato com o PROCON da sua cidade ou da sua região, você tem o juizado especial civil também da sua cidade ou da região, você tem a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é do Ministério da Justiça, a Promotoria de Justiça, que em algumas comarcas tem, em especial da Defensoria Pública também, né, trabalha em conjunto, dependendo da capacidade financeira da pessoa, e você tem Reclame Aqui, você tem a TV, você tem a TV Novo Tempo, que é um canal excelente para tratar dos seus direitos, dos seus também, as abordagens que você pode ou não fazer, antes de você tomar qualquer decisão que não seja fundamentada. Pessoal, em direito, papel é prova, prova é documento. Se você não tem, não adianta você ficar falando, e aí você não vai conseguir convencer ninguém. Pois é, aí chega numa pergunta que era a próxima que eu faria. Paguei, infelizmente era um momento de preocupação, a gente não consegue controlar as questões emocionais diante de uma situação de doença, principalmente. Fui lá, paguei o procedimento, enfim, não tenho um documento. Estou perdido, não tenho como reaver isso, não tenho como produzir prova, não tenho como denunciar essa prática abusiva? Depende da forma de pagamento que foi solicitado. Geralmente, pessoal, para não dar, né, margem a rastreamento, pede em dinheiro, dinheiro vivo. Aí tem problemas. Primeiro, você vai tirar um dinheiro vivo de uma poupança, de um banco, você vai andar com isso, você pode até sair de lá, se assaltar, quer dizer, é uma confusão danada você andar com dinheiro vivo. Não, então vou dar em cheque. Difícil alguém aceitar, porque você tem a data, você tem o número do cheque, a Receita pode pedir isso para você. E o cidadão que está cobrando não quer deixar nenhum rastro. Então você vai fazer em cartão de crédito, você vai fazer em Pix, você tem que ter alguma forma em que você utilize, olha, com esses exames que eu fiz, foi médicos, né, odontológicos, foi constatada essa necessidade de uma intervenção cirúrgica. E com isso eu fui solicitado a um pagamento a mais. Era caso de emergência, de urgência, não tinha como não fazer, poderia vir a morrer, não teria outro profissional. Depende de cada caso, um caso. Então você tem que se cercar de todas as possibilidades para tentar, primeiro, se for o caso, e pagou, salvou a pessoa, tá, vamos reaver esse dinheiro, você vai ter que fazer o quê? Uma ação, você sozinho não faz. Então, se for até 20 salários mínimos, você vai tentar fazer junto a um juizado. Se for de 20 a 40, você vai fazer junto a um juizado, mas com a presença do advogado. Mas cuidado, toda vez que houver uma necessidade de uma prova técnica, uma perícia, e você vai ter que desembolsar também para a perícia, daqui a pouco, além da contratação da perícia, contratação do advogado, das custos, né, processuais, você vai ter possibilidade, daqui a pouco, disso daí não retornar para você, mas abre-se uma investigação contra o profissional. Então, pense bem antes de você procurar pagar. Procure saber, não tem outra opção, não tem outro profissional, entre em contato. Agora, é caso de emergência, se você conseguir fotografar essa entrega ou filmar essa entrega, por isso tem a outra pessoa. Aí o profissional percebe que não vou fazer. Então, é complicado, pessoal. Isso é perigosíssimo. Essas filmagens e até as conversas de WhatsApp, essas tecnologias que a gente utiliza hoje, elas são utilizadas como prova no judiciário? São aceitas? Na justiça moderna, ela é entendida como aceita. Caso, não, o senhor autorizou, o criminoso não vai autorizar, né, o
O cidadão que não quer fazer algo dentro da lei não vai autorizar. Então, vai ser feito sem o conhecimento dele. Então, isso é uma questão que os advogados vão trabalhar. Isso aqui é WhatsApp, isso aqui é áudio, isso aqui é prova, isso daqui é filmagem, para demonstrar que houve a má-fé, não do meu cliente, sim da outra parte. Ah, não aceito, aceito, quer dizer, vai depender do julgamento. Eu agradeço pelas informações, agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, nos auxiliando aí, orientando os telespectadores e a todos nós sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade e pessoal que está nos assistindo, lembre-se sempre, a TV Novo Tempo, ela está do seu lado. Que ótimo, obrigada então mais uma vez. É isso, Daniel Nunes. Conversei com o especialista em direito do consumidor, Dori Bucco, que trouxe essas dicas importantes aí, sanando então esse monte de pergunta que a gente vem recebendo desde a operação por fora, principalmente no que diz respeito a essas cobranças abusivas aos usuários que já têm a cobrança periódica do plano de saúde, já têm a sua contribuição e os seus direitos assegurados nos tratamentos e também nas cirurgias de alta complexidade.